Amém? Presta atenção, esse aí é o nosso José do Egito, né? Cara bem sucedido, se tornou, depois de Faraó, o homem mais importante no Egito. Mas a gente começa a ver que haviam alguns conflitos na vida de José. E os primeiros conflitos da vida dele começaram na família. A família de José era desestruturada. Jacó tinha José como filho preferido. Só que a gente vai observar que esse é um quadro que já vinha na família de Jacó. E ele só estava se repetindo. Vira para o seu irmão e diz assim: cuidado para que você não repita coisas que aconteceram na sua família. Então a gente vê aqui, ó, Isaac e Rebeca eram pais de Esaú e de Jacó. Isaac preferiu a quem? Para onde a setinha aponta ali? E Rebeca preferiu a? Aí houve todo um plano arquitetado. Eles já nasceram brigando desde a barriga lá. Já vieram para o mundo. Quem briga com o irmão aqui? Gente, só tem gente legal aqui, né? Então esses irmãos aqui, um já nasceu puxando o pé do outro. Um já queria puxar o tapete do outro. Aí Esaú era o filhinho querido do pai Isaac. E Jacó era o filhinho querido da mãe Rebeca. Esaú era um cara ele caçava, ele era o fortão. E Jacó, como foi criado mais próximo à mãe, era um bom cozinheiro, né? Tanto que ele iludiu o irmão e comprou a primogenitura dele com um prato de lentilha. E a gente vê que isso aqui já já quebrava uma estrutura familiar. Então, essa predileção sobre a vida de José já era um ciclo que vinha na vida familiar do pai dele. E ele estava apenas repetindo essa situação. Então José era um mimadinho, ele era o filho da velhice. Abre para mim Efésios 4, 26 e 27. Essa linha é muito tênue aí entre o irá e o pecar, porque quando você percebe, você já pecou. O ressentimento, a palavra já explica, né? Ressentir. Sentir a mesma coisa de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E o que é que a palavra diz? Que eu não posso deixar que o sol se ponha sem eu resolver o problema com alguém. Se eu tenho um problema com a Rosana, eu não posso deixar chegar amanhã. Sabe por quê? Porque quando eu acordar amanhã, eu vou sentir de novo. Eu vou lembrar o que a Rosana fez e eu vou falar: se eu pego a Rosana, eu quebro as duas pernas dela. Ainda dou uma bicuda nela para ela cair no meio da rua, né? E era esse quadro aí que estava sendo criado na família de José. O pai dele casou com duas mulheres. Ele era apaixonado por Raquel, mas o sogro dele enganou ele. Presta atenção. O engano era uma coisa constante na família deles. Era sempre um enganando o outro. Um mentindo para o outro. Aí ele viu Raquel, se apaixonou, queria casar com ela. Aí o sogro dele disse: você vai trabalhar 7 anos para você poder casar com ela. Aí ele foi lá e trabalhou. O que foi que o sogro fez? Enganou e deu a filha Lia. Poucos são casados aqui, né? Mas se uma mulher é um negócio difícil, imagine duas, né? Imagine duas brigando dentro de casa. Porque Raquel era a esposa amada, mas ela era estéril. Lia foi a esposa empurrada, mas ela era muito fértil. E ela já estava dando vários filhos para Jacó, né? E eu penso que uma ficava: ele me ama mais. E a outra: mas eu dei um filho para ele. Mas ele me ama mais. Mas você não vai ter nenhum herdeiro. Entendeu? Então aquela família era bitolada, era uma confusão, era uma briga. Então José cresceu nesse ambiente. Como se não bastasse isso, José foi o primeiro filho de Raquel, a amada. Então Jacó estava substituindo para a figura de José o amor que ele tinha pela tão amada esposa, que até então era estéril e que agora tinha dado um filho para ele. O filho queridinho, o filho que ele sonhou.
ele queria casar com Raquel. Ele queria ter um filho com ela. Ele queria ter uma família com ela. Mas empurraram Lia para a vida dele. Empurraram qualquer coisa, vai lá. Não pode ir a mais velha sem ir a primeira. E o cara ficou com as duas. Então essas crianças, esses adolescentes aí, cresciam em meio de um conflito conjugal, que não era um problema deles. Era um problema que vinha da família, mas que estava se repetindo na vida deles. E Jacó começou a preferir José. Né? Era o filho queridinho, era o filho da velhice, era o filho caçula. Começou a mimar, começou a proteger. Isso foi causando o que nos outros filhos? Ciúmes, que geram ressentimentos, que geram amargura, que levam para o ódio, que geram vingança e que culminam para... Fala bem alto aí, para... Qual foi o primeiro sentimento? Não, fala bem alto para mim. Mais alto. Porque tem gente que diz que ciúme é amor, né? Eu tenho ciúme porque eu amo. Quem não ama, quem não sente ciúme não ama. E a gente vê que não é bem assim. O ciúme é a raiz do ressentimento. Quantas vezes nós matamos pessoas por ciúme? Né? Vocês vão ver no Novo Testamento que Jesus diz que antes de eu matar alguém aqui, ó, eu já matei ele. Aonde? No meu coração. Então, para Deus, se você deu um tiro na cabeça do fulano, ou se você simplesmente deixou que o ressentimento entrasse no seu coração, é a mesma coisa que matar. Eu matei o meu irmão. Se eu deixei que o ressentimento entrasse no meu coração, que o ódio entrasse no meu coração, eu vou acabar com morte. Eu vou matar essa pessoa dentro de mim. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Eles começaram a ter ciúme, que foi por ressentimento, que passou pela amargura, que chegou no ódio. Aí eles arquitetaram uma vingança para a morte do irmão. A sorte de José era que Deus tinha um propósito para ele. Porque se não fosse, José morreria. Porque o plano dos irmãos não era... Vocês vão ver o que aconteceu com a história dele. O plano dos irmãos era matar. Era acabar com José. José, além de ser o filho preferido do pai, era o fofoqueiro. Quem tem um irmãozinho que gosta de dedurar você aí? Todo mundo tem, não tem? Então, José ia fiscalizar os irmãos, quando os irmãos estavam lá com as ovelhas, estavam lá no pasto. O pai dele mandava: José, cadê teus irmãos? Sim, não, pai, eles devem estar fazendo alguma coisa também. Senti falta deles aqui, ó. Então, vai lá ver o que eles estão fazendo. Aí José ia lá e olhava, e trazia, e olhava e trazia. Isso tudo só aumentava o ódio dos irmãos de José. Só aumentava, né? E, para piorar tudo, José fez uma túnica. Ou Jacó fez uma túnica. Alguém que sabe o que é uma túnica? Lembra dessa túnica? A gente vai ver ela lá na frente de novo. Não essa mesma, mas lembra. Jacó fez uma túnica. Naquela época, irmãos, hoje, infelizmente, a gente não dá muito valor para certas coisas. Mas naquela época lá, o relacionamento patriarcal, ele era muito importante. A bênção do pai ainda é, mas naquela época, as pessoas valorizavam muito a bênção do pai. Então a gente está vendo, era só o queridinho do pai, não. Porque naquela época, para as finanças, para os relacionamentos, em tudo que o povo ia fazer, a bênção do pai era muito importante. Então se o pai dizia não, era... Se o pai dizia não, era... Se o pai dizia sim, era... Se o pai dizia está abençoado, era... Tanto que lá no passado, quando Jacó, né, roubou a bênção do irmão, o pai ficou com aquele sentimento no coração, mas ele não podia voltar atrás. Não era fácil, eu fui enganado, então agora eu vou abençoar Esaú de novo. Não, mas ele não podia, porque a palavra tinha muito valor. Então a bênção já tinha sido liberada.
A palavra de bênção já tinha sido liberada sobre a vida de Jacó. Então, por mais que o pai quisesse abençoar Esaú, ele não podia. Então, era por isso que havia esse cenário todinho de ciúme, sabe, de preocupação, porque os outros irmãos estavam preocupados com tanta coisa sendo dispensada a José. A gente vê isso lá na história do filho pródigo também, né? O irmão saiu, pecou, se desviou, voltou. Quando ele voltou, o pai recebeu ele como? Com uma paulada na cabeça, foi assim? Olha, agora tu vai ficar de castigo lá dentro do teu quarto, foi assim? Não, o pai recebeu o filho com festa. Ele disse, olha, vamos celebrar porque meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi encontrado. Então o relacionamento com o pai era muito importante. Aí causou ciúme lá no irmão santão, né? Que tem uns irmãos que são santão. Ninguém pode pecar porque eles são ultra mega power. Então ele chegou e falou, pai, ó, tem um eco bonito aqui, viu? Power. Então o irmão mais velho chegou para o pai e falou, não aceito esse teu filho aqui não. Esse bêbado, esse prostituto, ele foi lá, fez isso. Aqui? Não. Eu nunca te deixei. Isso, o senhor nunca fez festa para mim. Agora vem esse aí que fez tudo o que fez, e ele já chega em posição de honra. Aí o pai vira para o irmãozinho e diz o quê? Meu filho, já que você está aqui tanto tempo comigo, eu pensei que você sabia que tudo que eu tenho é teu. O ciúme é uma coisa destrutiva. Ele te cega. Ele destrói relacionamentos. Sabe? Então, isso estava se repetindo aqui. O ciúme pela posição que José ocupava, cegou os irmãos dele. Culpa do pai também. Porque o pai mimou José. Preferiu José. Transferiu para José um problema familiar de predileção. Sabe? Transferiu, trouxe para a vida dele alguma coisa que não foi resolvida. Então nós, adolescentes, precisamos entender e codificar. Será que há algo na minha vida que é repetição da vida dos meus pais? Será que eu estou repetindo na minha história alguma coisa que ficou mal resolvida lá atrás? Talvez você diga, não, isso não acontece. Está aqui, ó. A gente já está vendo 3 gerações se misturando com o mesmo problema. Vira para o seu irmão do lado e diz assim, meu irmão, você consegue identificar alguma coisa do seu pai ou da sua mãe em você? Alguém consegue aqui? Olha, eu pareço isso aqui com a minha mãe. Nisso aqui eu sou igualzinho com meu pai. Às vezes a nossa mãe, por problemas conjugais, ela é uma pessoa insegura. Talvez ela passou por traição, talvez até lá no casamento da mãe dela, ela cresceu com aquela ideia de tipo assim, homem não presta. Quem já ouviu isso aqui? Homem não presta. Homem é tudo igual. Minha filha não casa não, porque homem não presta. Não é assim? Agora pensa num ser humano ciumento, chama-se mãe, não é? E a mãe é sempre mais ciumenta, por incrível que pareça, com o filho homem, né? Já prestou atenção nisso? A menina namora, ela vira para o pai e fala, se vira. Agora, se o filho homem vai namorar, quem é, onde conheceu, como é a família dela, ela estuda, o que é que ela quer da vida, ela sabe cozinhar? Já prestou atenção nisso? Eu acho que é por isso que aconteceu isso aqui com Jacó ali, né? Ela deve ficar, ó, isso aqui. Mãe é uma pessoa ciumenta. E às vezes a gente traz isso para nossa vida. Então é preciso a gente reconhecer, buscar, observar o que provavelmente a gente está trazendo, que é a história da nossa família, para a nossa vida. Isso está sendo esculpido através de maus relacionamentos, está sendo esculpido na vida da gente. E quando essa ingerência vem da própria família, do pai ou da mãe, isso tem um poder muito maior
Porque pais e mães são responsáveis pela vida espiritual do filho e psicológica também, né? Porque os meus pecados, eles podem recair sobre a vida dos meus filhos. E as minhas más condutas podem desequilibrar os comportamentos dos meus filhos. Porque tenta imaginar o que é você crescer numa casa com duas mulheres brigando o tempo inteiro a atenção do marido e os irmãos com ciúme. Já tentou imaginar o que é isso? Não fica doido um ser humano desse? Fica ou não fica? Aí é briga de manhã, é briga de tarde, é briga de noite, é briga meio-dia, é briga na hora de dormir. De madrugada você acorda com briga. Isso vai desestabilizando. E era assim que estava a vida de José. Ele era o filho preferido e mimado. Aí ele passou a ser filho traído, né? O irmão Rubem dele teve misericórdia, falou: gente, não mata ele não faz isso não. Aí os irmãos jogaram lá dentro de uma cova, passou uma caravana, vendeu ele. Aí olha aqui, a mesma trama que aconteceu lá atrás. A gente pega, Jacó enganou o pai dele assim, porque Esaú era peludo, a Bíblia diz, ele pegou pelo de animal, colocou no corpo. A mãe chegou e falou assim: faz tudo do jeito que eu te mandar. Preste atenção, a mãe. Aí foi lá, passou o cheiro da roupa de Esaú para Jacó. E enganaram o pai. Aí aqui é a mesma coisa. Jogaram José na cova, pegaram a túnica dele, né, que causou tanto ciúme, sujaram de sangue e levaram para o pai. Morreu. Estamos repetindo mais uma vez: mentira, traição e predileção. Tá, mas como eu disse, ainda bem que Deus tinha um plano na vida de José. José, quando chegou lá, ao invés de ir para a prisão como todo mundo ia, ele foi comprado por Potifar. Ele foi para a casa de Potifar. E existia uma coisa que enciumava muito mais os irmãos de José, porque além dele ser o queridinho, o filho da mulher queridinha, e além dele ser o filho da velhice, a Bíblia diz que ele era o único que demonstrava ter temor a Deus. Ele era o único. E isso fazia com que tudo que José fizesse fosse bem sucedido. Então, quando José chegou lá como escravo, ele foi para a casa de Potifar, e ele começou a administrar as coisas de Potifar. E a Bíblia diz que por amor a José, Potifar prosperou. Por amor a José, o ímpio prosperou. Olha o poder de você ser temente a Deus. Só que aí vem mais uma vez a montanha russa. Ele deveria ser bonitão, porque a história diz que a mulher de Potifar olhou para ele e desejou o cara. Eu quero ele, é o meu crush, né? Quero meu crush. Eu acho a palavra legal, crush. Enfim. Então, ela ia, e a Bíblia diz que ela investiu algumas vezes nele. Ela ia lá e pai José não, e ela pai José não, e ela pai José não. Até que um dia, presta atenção aqui, olha para mim. A Bíblia diz que eles ficaram só os dois em casa. Só os dois. Aí a Patifa olhou e falou assim: é hoje. Hoje ele não me escapa. É hoje que eu pego ele. E ela foi lá mais uma vez e deu em cima do cara e agarrou o cara e ele falou: de forma alguma, o seu marido disse que eu posso tocar em tudo aqui, menos em você. Só que qual foi o erro de José nessa sentença aí? Quem sabe me dizer? Bora lá. Qual foi o erro de José? José estava quando ninguém estava. Se o patrão do cara saiu e ele sabia que a Jezabel, da mulher dele, queria se prostituir com ele, o que ele estava fazendo lá? Pergunta aí para o seu irmão.
ele estava fazendo lá? A menina liga pro cara: meus pais viajaram. Estou me sentindo tão sozinha. Vamos assistir um filme? Netflix. Aí tá, vai assistir o filme. Eu tô com tanto frio, meu bem. Aí agarra logo na costela aqui, de ladinho, né? Tal. Aí eu preciso terminar a história? Aí como termina o filme, né? Eu sei quem morre no final, você sabe? José. Aí aquela mulher foi lá, pegou a roupinha de José, a túnica do José de novo, essa túnica não sai da história, e tramou contra ele. Ela tinha a prova do crime. José ficou com ela? Não. Mas ela pegou alguma coisa que incriminava. Então, muitas vezes, nós damos permissão para que algumas coisas aconteçam na vida da gente. Sabe? Muitas vezes a gente vai procurar um culpado, mas muitas vezes o culpado sou eu. Claro que ele foi injustiçado, foi uma mentira, foi uma traição. Aí lá vem a montanha-russa de José mais uma vez, ele vai para a prisão de novo. Coitado. Vai ser humilhado mais uma vez. É só que o espírito de excelência estava sobre a vida de José. José era muito temente a Deus. Os nossos erros não mudam. Diz isso aí para a pessoa que está do seu lado, que eu acho muito lindo isso. Diga, os seus erros. Diz bem alto, os seus erros não mudam quem você é em Deus. Mas aí José foi lá para a cadeia. Aí começou a ser legal na cadeia, aí teve uma briga. O copeiro brigou com o padeiro. E o copeiro foi restituído. Aí José virou para o copeiro e falou: cara, lembra de mim. Lembra de mim quando você estiver na presença de Faraó. Lembra de mim. Não é assim que a gente pensa que as pessoas que a gente ama, que a gente trata bem, que a gente cuida, elas vão sempre lembrar da gente? O copeiro lembrou de José? Não. Voltou para lá, voltou a trabalhar. A Bíblia diz que isso se passaram 2 anos. Depois de 2 anos, o faraó sonhou. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. Aí sim o copeiro lembrou: olha, tem um tal de José, que revela sonhos. Aí lá vai José ser levado à presença de Faraó. Ele pega e interpreta o sonho de Faraó. Aí Faraó pega e apadrinha José. Agora José foi posto como o 2º homem mais influente do Egito. Depois de Faraó, só tinha José. Tem como a gente ficar ferido numa situação dessa? Agora quem manda aqui é quem? Sou eu. E José teve os filhos, e ele deu, um dos filhos dele se chamava Esquecimento, porque ele dizia que Deus tinha curado todo o passado dele. Bobinho, mal sabia o que ainda ia acontecer. Agora, Deus deixou José exatamente no lugar que ele queria. Deus levou José até o lugar que ele queria. E o sonho que ele decifrou de Faraó se realizou. Vieram 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. Aí só tinha comida no Egito. Só no Egito. E tenta imaginar, todos os outros povos subiram para o Egito para negociar comida. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Só que quem foi que caiu na fila de José? Diz aí para mim, quem foi? Para aí, isso é comédia, velho. Isso é história de Hollywood. De milhares e milhares de pessoas,
de pessoas. Chega lá e a família de José exatamente cai na fila dele. E a Bíblia diz que quando José olhou, ele reconheceu, mas ele se ocultou dos irmãos. E no coração dele não veio tipo assim, ai que legal, meus irmãos voltaram. A Bíblia diz que ele olhou para os irmãos com ressentimento. Olhou para os irmãos com rancor. Ainda chamou os irmãos de espiões. Vocês vieram espionar aqui, não foi? Queria achar alguma coisa para se vingar. O José, bem-sucedido, temente a Deus, segundo o maior homem do Egito, ainda tinha uma ferida dentro do coração dele. Alguém trouxe a mascarazinha que a gente pediu? Olha, gente. Prazer, João Vitor. Vocês, João Vitor. Aqui eu coloquei uma representação de mim, com muitos sorrisos, porque eu me considero uma pessoa muito feliz. E coloquei uma Bíblia também, porque eu gosto da Bíblia. Sou eu? Ah, eita. Peraí. Apresento a vocês o Gabriel. Ah, lindo, meu Deus. Sim, explicar a minha máscara. Que, tipo, sorrindo e pá. Muitas vezes, muitas pessoas me veem sorrindo toda hora e pá, todo mundo feliz, aí, uhul. Mas mesmo assim, eu ainda passo por dores. Eu ainda fico triste, ainda fico mal, eu ainda choro por alguma coisa que acontece na minha vida. Mas mesmo assim, eu continuo sorrindo para as pessoas, porque para mim você tem que transmitir felicidade para as pessoas, não a sua tristeza. Entendeu? É o que tem que motivar as pessoas, não entristecê-las mais. Porque muitas pessoas na nossa vida ela vem para te entristecer, né? Te deixar para baixo, mas não é assim que nós devemos viver. Devemos viver passando a alegria que Jesus trouxe para a gente. Amém? É isso aí, minha máscara. Uhul, legal. Essa parte com corações é a minha parte romântica e feliz e toda nas nuvens e bem happy. E a outra é a parte sombria, a parte que tem tristeza e os problemas da vida e tudo mais. Porém, a parte romântica e tudo mais é maior. A minha não é a máscara do Zorro, viu? Não é. A minha máscara, ela é simples, ela é toda preta. Mas eu fiquei pensando assim, uma máscara que me representasse. E a única máscara que eu consegui foi essa, porque às vezes o que acontece com a gente pode estar feliz, pode ser amoroso, pode ser qualquer coisa, mas colocamos uma máscara preta para nos esconder, muitas vezes de Deus. E eu escolhi ser representado por ela porque às vezes eu me escondo dos meus problemas, às vezes eu me sinto no escuro, por isso. Olá. Para quem não me conhece, meu nome é Valéria e essa é a minha máscara. Muito glitter, muita cor, porque eu me represento assim, uma pessoa diferente. Mas nem sempre é assim, a gente tem nossos problemas. E por ser assim, não é tão fácil, porque por você ter essas ideias, ser toda extrovertida, você meio que sofre um pouquinho de preconceito e tudo mais, mas essa que é a minha máscara. Isso aqui é dos Power Rangers. Oi. Essa máscara... Bom, eu não sabia que era para vir de máscara. Aí a Valéria falou, é para fazer uma máscara. Eu, tá bom, eu vou fazer. Aí eu fiz. Ela tem praticamente dois lados, né? Esse aqui é mais assim, normalzinho. E esse aqui é mais dark, né? Mais assim... Ela é meio florestal. Não sei, ela é meio quadrinhos de... Esquadrão Suicida. Acho que eu sou assim, eu sou uma pessoa que tem vários lados. Deixa eu ver essa máscara. Sou máscara, A minha máscara
tem um lado com uma lagramazinha e um outro lado mais sério. Porque as pessoas que não me conhecem e meio que me veem, me acham uma pessoa séria, que não sorri muito. Mas ela me representa bem, assim, como eu sou no cotidiano, mas eu também sou uma pessoa feliz, gente. Então é isso. Jova. Essa minha máscara, eu acho que ela define minha definidade, quer dizer, a minha personalidade. Uma pessoa que... Eu tenho uma personalidade diferente. E é isso, eu acho. Esse raiozinho é do David Bowie, que eu gosto muito dele. Isso foi uma brincadeira breve que a gente quis fazer, porque cada um de nós tem uma máscara. Máscara que eu digo não é, vocês são um monte de mentirosos sentados aqui. Mas todo mundo tem alguma coisa que não quer ser vista. Todo mundo guarda dentro de si alguma coisa que não quer ser vista. Todos nós temos um cantinho que foi ferido, que foi machucado. Todos nós temos uma história. E as histórias de algumas pessoas não são legais. Assim como a história de José não foi legal. José viveu um drama familiar, um ciúme, uma perseguição. Mas Deus tinha um lugar onde Ele queria levar José. E tudo aquilo que José passou foi porque Deus estava tratando o coração dele. Você vai continuar lendo a história e você vai ver que ele teve um momento que ele abraçou os irmãos. Ele pediu que trouxessem, segurou o irmão mais novo e pediu que trouxessem o pai, porque ele soube que o pai ainda estava vivo. Houve um momento de reconciliação, de cura. Então Deus, talvez hoje você possa estar em algum cativeiro desse. Talvez hoje você olhe para mim e você não seja a pessoa que eu vejo. A gente passa por situações na vida da gente que a gente precisa aprender a administrar. E elas só serão administradas se eu entender que Deus precisa ter acesso a esses lugares. Ah, mas como assim? Deus não tem acesso? Querido, Deus só vai onde você deixa Ele ir. Deus é um cara muito cavalheiro. E Deus precisa ter acesso a esse quartinho escuro. Deus precisa ter acesso a essa imagem debaixo da máscara, para que Ele possa começar esse trabalho na sua vida. Talvez como José, Deus queira te levar lá no Egito. Primeiro Ele vai te lançar lá na prisão, para depois te levantar. Eu estou lendo um livro chamado Paternidade Bem Resolvida. E o escritor dele diz que as áreas onde nós mais somos feridos são as áreas onde Deus mais vai nos usar. Mas nós precisamos nos submeter ao tratamento de Deus. E as coisas de Deus funcionam assim: confissão, arrependimento e mudança de vida. Ah, mas por que eu tenho que me arrepender se foi Ele que fez comigo? Arrependa-se. Arrependa-se pelo ressentimento que você permitiu que entrasse no seu coração. E o que eu quero dizer para você, eu sei que existem lutos que não foram curados, que existem toques que não foram curados, que existem palavras que não foram curadas. Não tem nada que machuque mais do que uma palavra. Você não presta, você não vai dar em nada. Tem amigos na escola. Às vezes a gente faz uma brincadeirinha com uma pessoa e a gente não sabe o poder destrutivo que aquela palavra vai ter. Então hoje, quando nós resolvemos falar sobre máscara, eu ando muito preocupado, sabe? Porque
Deus tem, pela misericórdia dele, trazido cura para nós. Mas muitos de nós ainda não entendemos. Assim como José chegou lá no Egito. José saiu da casa dele com 17 anos, quando ele foi vendido. Ele já tinha 30 e poucos anos. Está entendendo? Então 20 anos depois, José pensava que estava curado. E ele olhou para os irmãos dele e ele sentiu a ferida ser aberta. Ferida causada por processos geracionais. Feridas que foram abertas por descendentes antigos. Predileção, mentira, traição, abuso. Foram maquiando a vida de José. E mesmo que ele fosse bem sucedido, quando ele se deitava toda noite, ele lembrava de quem ele era. Todas as noites. Existe a história de Naamã, né? Naamã era coronel, era o cara, andava com roupas bonitas, era o comandante, era o líder. Mas quando Naamã chegava em casa, que ele tirava a roupa dele, ele era leproso. O corpo dele era ferido. A imagem dele não era legal. Então tem vezes que a gente olha para o espelho e a gente pergunta assim: quem sou eu? Eu queria dizer para você, a nossa artista da noite aqui, Bárbara, levanta aqui, maquiou a Samara pra gente. A Samara é a minha máscara, tá? Eu não fiz, eu trouxe ela, né? Se você olhar para cá, a Samara tá bonita do lado de cá, não tá? Olha assim de perfil. Essa é a Samara. Vira para cá, Samara. Mas essa aqui também é a Samara. Talvez, vira mais, essa aqui seja você. Ou talvez essa aqui seja você. Mas vem cá, Gabriel. Você pode decidir, olha aqui para frente. Para frente. Ser assim, ó. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você pode ficar de pé pra gente cantar essa música? Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus. Jesus está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está nesse lugar.
Amém? Feche os seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez você chegou até aqui. Você é legal. Você é popular. Você é bonito. Mas você sabe que ainda existem coisas que estão mascaradas na sua vida. Eu acredito no poder do Evangelho. Eu acredito no poder da cruz. Eu acredito no poder da transformação. Eu acredito no poder do arrependimento. Eu acredito no poder da salvação. Porque eu acredito no poder de Deus. E esse poder não está nas nossas canções. Esse poder não está nas palavras bonitas que nós falamos. Esse poder está na ação do Espírito Santo dentro do seu coração. Eu queria convidar você que sente que precisa se desapegar dessa máscara, que precisa arrancar ela, que está cheio, que está fadigado, sabe, Deus, estou cansado. Eu queria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Talvez você está passando por problemas que as pessoas não entendam. Elas olham para você e elas não entendem, porque você não consegue falar, você não consegue pôr para fora. Talvez como José você tem lá a dor da traição da família, a traição dos amigos. Talvez na tentativa de ajudar você foi traído. Talvez quando você confiou em alguém você foi traído. Talvez a pessoa que você esperava que fosse o seu pai, a sua mãe, o seu protetor, o seu cuidador, ele não foi aquilo que você esperava. Talvez nessa caminhada, até aqui você ainda é adolescente, você já é jovem, mas talvez você já viveu tantas coisas, porque você se sentiu carente, porque você se sentiu sozinho. Talvez não era o que você queria, mas tentando preencher esse vazio da forma errada, você se permitiu viver algumas coisas que te marcaram. Mas eu quero dizer para você que eu acredito no poder da transformação. E algumas pessoas que tinham a vida totalmente destruída, eram prostitutas, endemoniadas, até o próprio ladrão na cruz virou para Jesus e reconheceu ele, e ele disse: hoje mesmo, hoje ainda, você estará no paraíso comigo. A mulher samaritana era prostituta, era adúltera, e ela teve um encontro com Jesus, e naquele mesmo momento ela saiu dali e ela transformou a vida de muitas pessoas. O endemoniado de Gadareno estava possuído. Ele teve um encontro com Jesus, mas naquele mesmo momento a vida dele foi transformada. Eu quero dizer que você não precisa esperar mais. Você pode encontrar Jesus hoje. Você pode dizer para Ele: Senhor, eu quero tirar essa máscara. Eu quero tirar essa máscara. Eu quero tirar essa máscara. Todo mundo pensa que eu sou feliz, mas eu não sou. Todo mundo pensa que eu sou santo, mas eu não sou. Todo mundo pensa que eu sou um bom líder, mas eu não sou. Todo mundo pensa que eu sou um bom filho, mas eu não sou. Jesus não precisa de pessoas felizes. Jesus precisa de pessoas arrependidas. E não importa o que você fez, não importa o que aconteceu na sua vida,
Não importa o que aconteceu na sua história, eu quero dizer que Deus não tem prejuízos. E tudo que aconteceu com você até agora foi porque Ele está forjando em você o caráter de alguém que Ele quer usar. Eu quero dizer para você que até os seus momentos de solidão, de abandono, de dor, Jesus estava lá sim. Às vezes a gente pensa, mas eu sirvo a Deus e eu sofro. Depois que eu comecei a servir Jesus, parece que tudo piorou. Piorou mesmo, porque você não se enquadra nesse mundo. Então as coisas desse mundo vão querer te sufocar. As coisas desse mundo vão querer te matar. Então seja feliz, porque Jesus está te forjando. Porque Ele quer te levar a um lugar onde só aqueles que entendem o poder do arrependimento podem chegar. Certa vez chegaram para Jesus e disseram que algumas pessoas não queriam receber o Evangelho. E Jesus disse assim: olha, esses aí são bons demais. Eu não vim para esses. Eu vim para os doentes, para aqueles que reconhecem que precisam ser curados, para aqueles que precisam reconhecer, para aqueles que precisam de mim. Eu queria que você cantasse essa música. Nós vamos ministrar liberdade sobre esse lugar. Não a liberdade de um namoro, não a liberdade de um relacionamento humano, porque nada dessas coisas pode satisfazer o nosso coração. Nem a bebida, nem a droga, nem o namoro, nem nada. Só Jesus pode preencher o vazio que há no seu coração. E eu quero que você entenda nessa noite que assim como eu um dia fui motivo de vergonha, e Deus restaurou a minha vida e me colocou onde eu estou, eu quero dizer para você que Deus quer usar você nessa geração. Eu quero dizer para você, o diabo não pode usar o seu futuro, então ele só pode tentar usar o seu passado. Então a partir de hoje, quando o diabo tentar usar o seu passado, você lembra que o seu futuro é estar no lugar onde Deus reservou para você. E não aceite nenhuma mentira do diabo, nenhuma acusação, nenhuma palavra contrária àquilo que Deus diz que você é. E Ele diz que você é livre. Livre das maldições, livre dos traumas, livre dos problemas familiares, livre das palavras de acusação. E nós vamos cantar isso, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, mas tem um segredo nisso tudo. Bate no peito assim. Diz: o Espírito de Deus está em mim. Então, se o Espírito de Deus está em mim, diga: eu sou livre. Diz bem alto: eu sou livre. Muitas pessoas não entendem, né? A gente chama Espírito Santo, vem cá. Espírito Santo, vem nesse lugar. O Espírito Santo não vai vir, porque ele já está dentro de você. Ele vai manifestar, ele vai fluir, mas ele não tem como vir, porque ele já está. Ele já está aí dentro de você. Ele já está dentro de mim. Então vamos cantar. Eu queria chamar a Nayara. Pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Se você é livre, ministre liberdade sobre a vida dessa pessoa.
uma cura na vida dessa pessoa. E graça fluindo sobre nós. Diga, eu sou livre. Somos livres. Somos livres. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres em Ti. Liberdade está nesse lugar. Jesus. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina. Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres em Ti, Jesus. Jesus